Olá pessoal, uma boa tarde. É tempos difíceis para muitos, tempos de estudo para outros e tempos de esclarecimento para outros. Eu ia fazer uma live ao vivo e não pude fazer porque eu não consegui sintonizar com o computador, que as configurações estão todas erradas. Eu queria falar para vocês hoje sobre os obsessores, sobre a obsessão nas nossas vidas. Por que que eu vou falar sobre isso? Para explicar a vocês que nesses tempos que nós estamos passando, nessa situação de, para alguns de infelicidade, para os outros de enclausuramento, para outros de reflexão, para outros de estudo, para outros martírios e etc e tal. Adiantando a vocês que nós não podemos perder jamais a confiança na vida futura, que não é amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. A vida futura que eu falo é na vida espiritual, porque a vida futura ela não exclui as apreensões e passagens para uma outra vida, e cuidar muito bem do nosso coração, aquietar a nossa mente, porque o que nos inquieta aqui tem muita influência trevosa, maléfica, seres desencarnados, obsessores, que agora eu já vou explicar para vocês, e energias enviadas por pensamento, por irmãos que estão agindo na erraticidade, consciente ou inconsciente dos seus atos. E o pior de tudo é quando a pessoa tenha consciência, ou o irmão que não está mais nesse corpo físico, ele tenha consciência dos seus atos, que esse é pior que tem, porque nós temos que aprender a dispersar essas energias e temos também que aprender a ter conhecimento relacionado ao que nós vibramos e pensamos. Mas eu vou ler um trecho para vocês do céu e do inferno. Por que o céu e o inferno? Porque ele fala da passagem. A passagem. A confiança na vida futura ela não exclui as apreensões da passagem desta vida para uma outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesmas e o que temem é o momento de transição que sofrem, ou não na travessia da passagem, deixar o corpo físico para a parte espiritual. Aí que está que nos inquieta. É que a coisa vale tanto mais para uma viagem terrestre, mais aqui, mais ricos ou mais pobres, como deve de transpor limiares que, se forem dolorosos, e nem a classe nem a fortuna pode te abrandar a amargura. Pessoal, todo mundo preocupado com o coronavírus, todo mundo com medo de morrer, mas ninguém fazendo nada. São poucos os irmãos de luz que estão nessas esferas, vibrando, orando, unindo-se a seres encarnados no corpo físico, fazendo vibrações energéticas, fazendo orações, contatando os mantras, seres de luz enviados, pensamentos e mensageiros de paz, de amor, de ordem, de progresso, sim, de fé, de certeza que tudo vai dar certo e que esse vírus que ele está aqui no plano, ele veio sim para sacudir um pouco o ser humano, para deixar o ego, o egoísmo, o orgulho de lado, o exibicionismo, entre tantas outras atitudes que nós temos errôneas, porque somos egoístas, tá? Nós somos egoístas. E é triste dizer isso porque a gente vê a terra sendo dizimada, matas queimadas, água poluída e tantas outras coisas que acontecem. Mas o que é mais triste nisso? A falta de conscientização das pessoas. Tem pessoas que estão dentro de casa comendo, dormindo, engordando, né? Eu senti uma energia muito forte de uma pessoa que me disse que estava mal, que não conseguia sair do poço, que estava muito depressivo, que precisava de uma luz, de um esclarecimento, que me mandou uma mensagem. Mas aí eu fiz uma pergunta: o que que você quer melhorar na sua vida hoje, aí agora, na sua casa? O que que você está fazendo? Aí ele me disse para mim que, primeiro, que ele se sentia um inútil, né, porque é uma pessoa autônoma. A questão financeira também afeta muito. Mas eu perguntei para ele também, você acredita em Deus? Não é em religião que eu perguntei, tá? Eu perguntei, você acredita em Deus?
Você consegue erguer o seu pensamento a Deus e a Jesus pedindo que coloque na sua vida uma solução para o seu problema financeiro, que você consiga ser assistido? Sim. Existem várias pessoas que podem auxiliar. A gente às vezes tem que também saber pedir ajuda, saber receber a ajuda, porque caridade é feita, mas a gente tem que saber como doar, termos a humildade para fazer tudo isso. Ele falou que ele se sentia numa teia magnética muito forte, que ele não conseguia reagir. Automaticamente eu me dei conta que ele tinha obsessores. Eu tenho. Você tem. Aqui todo mundo tem. O que são os obsessores, minha gente? Para quem acredita em vidas passadas, não é a vida que eu comecei lá, que papai e mamãe me fizeram, me deram uma luz e eu cresci e estou aqui. Não é o meu passado nessa vida. Para quem acredita em vidas passadas, para quem acredita que nós tivemos várias reencarnações e dependendo dessas vidas passadas, das atitudes que nós tivemos reencarnatórias, bons ou maus, simples, meramente simples, inocentes, ignorantes porque ignorávamos tudo, ou porque simplesmente nós não tivemos um estudo, a sensatez de procurar Deus de uma maneira ou de outra. Muitos de nós cometemos suicídio, muitos de nós no passado distante assassinamos, matamos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Muitos de nós brigamos com o pai e com a mãe, fomos embora de casa. Muitos de nós cometemos adultério, muitos de nós estivemos na prostituição, muitos de nós fomos ladrões, muitos de nós fomos decapitados, muitos de nós, muitas coisas aconteceram e as nossas pendências do passado enraizadas nos nossos registros, os nossos corpos que existiram em outras vidas passadas, que agora que eles estão como se fosse no subconsciente para quem não entende, e quem vê o filme Minha Vida em Outras Vidas vai entender, porque ele é simples, bonito e ele explica um pouquinho. Vocês vão se dar conta que a passagem que Jesus diz que antes de encarnar, de desencarnar, ide e reconciliai-vos com os vossos amigos ou seus inimigos, se aconteceu alguma coisa, ou se você também machucou e magoou um amigo, reconcilie-se também com seu amigo. A obsessão, gente, é todo aquele irmão que no passado muito distante, porque eu digo irmão, porque somos todos filhos de um Deus, de um pai maior. Eu tive o meu pai carnal e a minha mãe carnal, mas antes deles eu tive outras mães e outras vidas e muitas vidas, mas a minha essência é de Deus. Muitos vão rir, vão dizer essa mulher é doida, essa mulher é ignorante, mas eu vou acreditar na possibilidade de que a transição ela vem para todo mundo e a aprendizagem é para aquele que quer aceitar, entender e compreender. A obsessão, gente, nas obras póstumas, na página 45, ele fala da obsessão e da possessão, e eu vou falar somente da obsessão por enquanto. A obsessão é o império que os maus espíritos tomam sobre certas pessoas, tendo em vista de dominá-las e submetê-las às suas vontades, pelo prazer que sentem de fazer o mal. Porque todo o espírito desencarnado, quando perde a fé, quando perde a crença, quando perde a família, quando é assassinado, quando isso, aquilo acontece com ele, né? É normal que se revoltem, é normal que eles deixem de acreditar numa existência, porque aquilo que aconteceu com ele, eles acham que eles não são merecedores. Mas o que está dentro dessa lei é a lei da pena do talião, tá? Para quem muito sabe, a lei da pena de talião é aquela que com o ferro fere, com o ferro será ferido, que em outras religiões aplicam. Se o seu olho é motivo de pecado, de fofoca, de injúria, de calúnia, arranca-o. E se sua língua é motivo de difamação, de fofoca, de blasfêmia, arranca. E se sua mão é motivo de roubo, corta. Então, essa é uma lei que empregavam em outras culturas cegamente assim a lei, porque essa é a lei, é uma lei do retorno,
que lida, compreendida de forma mais sutil, nós não vamos fazer isso em plena época que nós estamos, né? Nós sabemos que o espírito que é mau, ele só está fazendo mal porque ele simplesmente se acha direito de cumprir uma dívida que você cometeu com ele no passado. Se você abortou e você não reconheceu o seu erro, eu não importa o que tu fez, tu me entendeu? Eu estou dando um exemplo. Podias ter assassinado teu pai envenenado, a tua irmã, a tua mulher, blá, 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 entendeu? Eu estou dizendo assim, o aborto é um dos que mais pesam. Se você cometeu esses atos contra o Filho de Deus, uma criatura que estava para nascer, que estava designado no seu destino coisas que tinham fundamento e acrescentavam na questão moral e na questão espiritual, na evolução. Essa criatura, quando ela reencarnou, ela escolheu seu filho. Ele pode já ter vindo de muitos outros abortos anteriores e ele pode também, sofrendo com essa indiferença, ele pode vir se tornar um obsessor de um porte assombrável. Por quê? Os obsessores, eles ficam vagando na crosta, no Vale dos Suicidas, em tantas outras regiões umbralinas que existem, que não têm vida própria. São zonas tipo campos de guerra, com corpos montoados, mutilados, deformados, um sugando a energia do outro, como vampiros, com órgãos deformes, como se fosse uma batalha no campo de guerra, de lama, de lodo e prédios pegando fogo, uma areia movediça preta, pesada, que você não consegue caminhar, o ar é pesado, o sofrimento é contínuo. E esses irmãos se unem uns com os outros porque vão descobrindo que a fulana fez comigo, mas ela fez comigo também, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 100, é 200 bolsões de espíritos sofredores que te atacam de todos os lados. Ai, gente, o que fazer com isso? Muitos vão ficar apavorados, mas a questão não é ficar apavorados, porque eles são filhos de Deus e são merecedores de tanto respeito e misericórdia e piedade, porque nós não somos melhores do que ninguém para julgar e para dizer o que devemos de fazer ou não. Orar e vigiar. Porque os obsessores piores são os vivos. Aqueles que, utilizando da manipulação para tu não dar fim no casamento. Aquele cuja dívida tem com os seus familiares e não consegue aceitar e administrar os sentimentos, desejando tudo de ruim para aquela criatura que está contigo, ou asfixiando no amor, ou exigindo coisas em troca, ou cobrando, ou difamando, ou falando, ou cercando e impedindo a criatura de viver e ter uma vida própria, uma relação de vida normal, estudar, trabalhar, namorar, casar e se libertar desse filho, deixar ele se libertar, porque a gente aqui somos seres em evolução. Porque eu vou perguntar para vocês uma coisa que foi perguntada para mim. Todos nós somos carregados de superstição. Eu tinha, mas agora não tenho, porque o gato não tem culpa ser preto, né? E se a gente tem obsessores, a gente tem que orar por eles, porque para que consigam os nossos algozes deixarem de ser algozes deles mesmos e evitar o sofrimento para eles. Porque nós encontramos centros espíritas, eu digo do kardecismo, tá? Mas existem centros espiritualistas
que também podem ser procurados e tratados. Igrejas que você vê, que sente a palavra e que recebe a cura. Aquela filosofia de vida que te toca no fundo do teu coração e que te ajude um pensamento positivo, como o Seixonauê, que é muito lindo, né? Igreja Batista e tantas outras que nos ajudam a ter uma visão da espiritualidade de Deus, o que são os pecados e os mandamentos, o que são, e qual de vocês segue os mandamentos, porque eu sempre me dei conta que eu não seguia nenhum. Bem dentro do não matar, não roubar, não desejar o homem do próximo, não honrar o pai e a mãe. Alguns preceitos a gente segue, mas os outros a gente é muito imperfeito. Essa é uma realidade que a gente não pode omitir porque estaríamos sendo hipócritas. Mas é assim, gente, se a gente é um ser humano, somos de carne e osso, a gente tem uma energia fluídica, e se a gente entrar num baixo padrão vibratório, deixar cair a nossa energia, não orar, muitos jejuam, muitos oram horas a fio, outros meditam, outros cantam mantra. Se nós não nos unirmos em oração, nós não vamos conseguir sair desse lodaçal que o ser humano criou para esse planeta chamado Terra. A ação fluídica dos nossos obsessores, ela é incrível o poder que eles têm. Eles sabem uma Bíblia de ponta cabeça. Se você, de repente, um dia tiver eu não sei se eu digo prazer ou desprazer de ter um contato com uma criatura dessas, um ser desses, não deixando de ser uma pessoa positiva e não deixando de ser, eu digo mais por vocês, de ser uma pessoa realista na condição de vida que a gente escolhe viver, vocês vão se assustar. Começa com a energia atrás da nuca, densa, pesada, que desenvolve em nós através de um chip magnético, de um elétrodo que eles colocam, para poder nos manipular, os marionetes, onde a gente se queixa de tudo, todo dia, toda hora, todo mês e todo ano. A vibração cai completamente porque sintoniza na sua vibração e atrai 1, 2, 3, 4, 5, 6, não interessa. Eles fazem um revezamento incrível, eles instalam teias magnéticas de tal maneira que eles te descompensam. Quando você está perto de uma pessoa, você tem mediunidade. Ontem eu analisei uma situação de um fato que aconteceu. Você tem uma mediunidade. Você tem uma pessoa na sua casa que te faz mal. Essa pessoa, por horas, ela te desestabiliza e tu te sentes doente. Angústia, vontade de chorar. E o choro vem, e as lágrimas caem, e tu não sabes o que é, e tu fica naquilo, tô enlouquecendo, mas não é loucura, fica tranquilo que não é loucura. Outra coisa, você vê defeito em tudo e em todo, você briga com todo mundo, tudo é motivo de queixa, tudo é motivo de blá blá blá. Duas ou uma. Ou você está captando que existe um obsessor dentro do seu lar, porque existem, gente, e são dignos de piedade, de amor filial, de amor de mãe, porque são seres que sofreram muito e não se dão conta que, alimentando essa sede de vingança e sofrimento, eles vão sofrer por mim e por ti. Eles estão se fazendo mal para eles mesmos. Essas energias vão te descompensar desde te colocar de cama com dores de cabeça forte, vômitos, náuseas, porque ataca o teu plexo solar, que é entre as duas costelas aqui fica, nosso plexo solar. A angústia, mal-estar no peito, porque afeta o nosso chakra cardíaco, que é verde, verde esperança, verde limão, verde esmeralda. Tá? Vai afetar o fígado, porque eles também têm essa capacidade de colocar implantes no fígado e no pâncreas, adoecendo, porque a nossa energia desses dois órgãos move muito com o sangue. Eles são sanguessugas, parasitas, vampirismos, que eles fazem, eles sugam as nossas energias. É muito difícil combater isso, porque até um tempo atrás eu sofri e ainda tenho algumas tendências
relacionados a esses vampirismos. Mas o pior de tudo, gente, é que a energia emanada não por eles, pelos vivos, é densa e pesada, também se une a eles. Mas assim, a energia emanada de inveja, de rancor, de ódio, de ciúme, né? Porque o ódio, o rancor, a inveja e o ciúme são sentimentos que vêm já diretamente de outras vidas passadas, porque Deus não nos criou seres maus, Ele criou a essência divina da vida, e nós morrendo, e desde a época dos primitivos, fomos primatas, reencarnamos no Homo Neandertal, aí vai até a nossa evolução de agora. E morremos aqui nessa vida e vamos ser encaminhados muitos para o umbral, que eu acredito que todos passam pelo umbral, que todos somos falhos, ninguém é melhor do que ninguém aqui, né? Nós não somos melhores que os nossos obsessores, ao contrário, nós somos sim privilegiados por essa escolha do reencarnar, somos corajosos, porque o covarde se esconde e o corajoso, ele procura sair adiante, tropeçando com as dores, com os seus problemas, mas ele procura ajuda para sair daquele padrão vitimismo, patamar, o coitadinho, que fizeram isso comigo, aqui com aquilo outro, e que na verdade eu sou a vítima, sou uma vítima, só que a maioria deles não se dão conta, gente. Eu parei para pensar isso ontem, que são marionetes nas mãos dos grandes. Eles são os marionetes, os bonequinhos na mão daqueles que dominam, porque eles têm escalas hierárquicas, do mais infeliz, ignorante que não sabe de nada, ao mais infeliz, aquele que manda em tudo e todos, que sabe a Bíblia, o Evangelho, a Gênese, as obras póstumas, que sabe também o que é o Espiritismo. Eles se informam de tudo, eles têm uma inteligência incalculável. Se usasse para o bem, não existiria sofrimento. As chagas deles não estariam sangrando abertas. Esse ódio, essa ira, essa raiva, eles viveriam com mais amor e talvez já fossem até seres bem iluminados, auxiliando na transmissão de energias etéreas e benéficas de cura para todo o planeta. E não existiria tantos sofrimentos. Os sofrimentos são causados por nós, por o uso do mau livre-arbítrio. Todo sofrimento tem uma causa nesta ou noutras vidas. Mas se nós tivéssemos, hoje eu disse para uma pessoa assim, se nós tivéssemos na parede da nossa sala um espelho, que de vez em quando a gente nos olhasse, ele mostrasse para nós tudo de ruim que a gente fez numa vida passada, não nos olharíamos mais. Porque não é importante fazer uma regressão para saber por que se sofre por uma obsessão. É importante se informar, é importante procurar ajuda da espiritualidade, não importa qual é a sua crença religiosa. É importante aprender a perdoar, pedir perdão, se libertar e se curar pelo amor. Porque todos nós temos um inimigo oculto que nós não sabemos. Não é um só não, tá bom? Não é um só não, temos vários inimigos ocultos que a gente não sabe. E eles estão de mãos dadas, felizes da vida, que vão botar ela pro chão. Aí ela cai. Mas como ela tem uma fé, uma assistência de ordem espiritual, ela se ergue procurando ajuda, conhecimento, entendimento, compreensão, porque os seres inteligentes, eles procuram entender e compreender alguma coisa, porque a inteligência, ela faz parte para com todos. Alguns demoram a captar as energias, outros se burlam e não estão nem aí, outros preferem ficar na ignorância para não se envolver, e assim Pilatos fez o mesmo com Jesus, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que não é necessário, gente, que a gente frequente igrejas.
Não é necessário, gente, que a gente faça penitência todos os dias. O que é necessário e basta para a cura de uma pessoa é necessário querer se curar, aceitar a doença para poder vir uma cura. Então, gente, eu vou para vocês falarem aqui quanto o espírito bom ou mal ele quer agir sobre um indivíduo. Ele envolve ele num elo. Para se dizer com o seu perispírito como um manto, os fluidos eles penetram. E dois pensamentos de sintonia bom atrai o bem, de mal vai atrair o mal. Esses pensamentos e as vontades se confundem. O espírito pode então se servir desse corpo como seu próprio para fazer agir segundo a sua vontade. Um médium cede o seu corpo físico a um espírito de luz para fazer missões, fazer curas, esclarecer, desenhar, psicografar, como fazia o nosso amado e inesquecível Chico Xavier, assim como o Divaldo e tantos outros, né? Fazer uma ação, uma boa ação benfazeja, uma oração pelo teu próximo, pela tua mãe que está doente, pela amiga que está doente, pelo filho, pelo vizinho, pelo mundo, pelo planeta. Esse é a manifestação do bem, tá? E o espírito mal, ele não leva a pessoa a não ser a fazer coisas ruins, coisas negativas, mal palavreado, o queixume, a praga, a ofensa, direta ou indiretamente. Ele te envolve numa rede magnética, ele paralisa a tua vontade, ele paralisa o seu julgamento, ele abafa todo o teu fluido vital, promovendo o suicídio. Ele abafa ainda sobre você, a sua maneira de agir e de pensar. Ele te impede também de agir diretamente, de pedir uma ajuda, e ele te faz sentir às vezes um fantoche, porque quando você vê, você está fazendo coisas que não é de sua alçada. Teve um caso falado num livro de um rapaz cuja o noivado, a moça tinha simplesmente rompido. Essa moça era muito evoluída, ela se deu conta que a relação não tinha futuro, que ela amava o Romeu, a Julieta amava o Romeu, mas ela amava ele como um irmão, e ela estava confundindo esses sentimentos. E quando a Julieta se deu conta que ela poderia terminar envenenada com os sentimentos dele, vamos supor, ela se deu conta que a relação não tinha futuro e resolveu entregar o anel. A Julieta marcou uma hora, foi e entregou o anel ao Romeu. Então o Romeu, não aceitando essa separação, foi muito triste para sua casa, encheu a cara de cerveja, ficou trabalhando, maquinando, se culpando, se fazendo a cabeça, né? Porque o ser humano, trabalha muito a nossa mente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O que ele fez? Ele simplesmente foi e implorou a ela que procurasse ela, queria falar com ela, para ver o que se dá uma segunda chances para ela, para ele, né? E levou o anelzinho numa caixinha. Muito bem, ele foi todo bonito, arrumadinho, limpinho, perfumadinho. Só que apesar dos atos dele, aconteceu que a Julieta, ela não quis ceder, né, ao Romeu, porque ela já tinha uma posição muito bem tomada na vida dela. Só que ele tinha obsessores. Como ele tinha feito muito mal no passado, ele tinha judiado muito de certas pessoas,
feito coisas desagradáveis, o Romeu foi envolvido por um círculo de luz magnetizador, né, que através de uma catalepsia, né, moralmente ele se tornou um instrumento cego das vontades do obsessor. Tal foi grande a obsessão e a fascinação e a subjugação em cima do Romeu, que ele começou a agir diferente. Ele se ajoelhou em praça pública para Julieta, beijou os pés da Julieta e ela se afastava, e ele rastejava feito uma serpente. Enquanto isso, o obsessor sorria, dava lindas gargalhadas, porque tinha conseguido fazer ele sentir o que ele já tinha sentido numa outra passagem, vamos assim dizer. Então, gente, os obsessores, eles nos constrangem, eles promovem medos, trabalham em cima dos nossos medos, das nossas ansiedades. Eles fazem com que o homem mais vigoroso, mais forte, haja contra suas vontades, braços, pernas e línguas. Verdadeiros marionetes. Mas como que a gente pode ajudar essas criaturas? Como que a gente pode fazer? Porque a gente tem que libertar eles. Eles não podem viver nessa zona de sofrimento. São irmãos em Cristo Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. E os únicos que têm direito de nos julgar é Deus e Jesus, o advogado e o juiz. É o que eu digo sempre, para todo mundo. Então, pessoal, a obsessão, ela é muito perigosa. A auto-obsessão, a subjugação, perder a identidade, não ter noção do que está fazendo, falando. O simples ato de a gente abrir a língua, abrir a boca e falar o que dá vontade, que está o escorregador, que a nossa língua parece um escorregador, sai para fora vomitando palavras ofensivas, nocivas a determinadas criaturas. A gente tem que analisar se aquelas palavras saem do teu âmago, do íntimo do teu coração. Porque eu acredito que cada criatura dá aquilo que tem do melhor no seu coração. Que nós possamos perfeitamente transmitir tudo de bom para as pessoas que estão ao nosso redor, de gratidão, de harmonia, de paz, de felicidade, palavras de consolo, em vez de estar botando o pé no pescoço da criatura e dizendo: vice, eu te falei que não ia dar certo porque tu é um perdedor, tu é isso aqui. Estamos agindo contrário às leis de Deus. Nós não estamos agindo conforme o que Cristo veio nos ensinar. O amor ao próximo, o respeito, a piedade filial, a piedade de irmãos que somos em Cristo Jesus. Tudo isso é o que nos leva a um caminho de libertação. Termos a consciência que se nós amamos os nossos familiares, a gente tem que cuidar e preservar com a saúde, principalmente a mental. Pessoas que são cobradoras, que no passado o marido traiu, bom, te separa, não fica né? Mas no passado aconteceu aquela desavença, aí tu fica perdoa, entrega para Deus, te liberta para ti, para o teu próprio bem. Porque existem algumas doenças que os obsessores, através de uma simbiose, fazem questão de nos agravar a nossa saúde, tá? Eu vou procurar para vocês aqui a simbiose para poder explicar direitinho, né? Enquanto isso, eu vou falando para vocês do homem de bem, tá? Que as pessoas de bem são todas aquelas pessoas que praticam as leis de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, e são pessoas que estão sempre dispostas a auxiliar o seu próximo. Ele, antes de fazer uma coisa para o seu próximo, ele simplesmente analisa e se coloca no lugar do próximo para saber se aquela situação que pode vir envolver aquela pessoa não vai afetar, porque isso aí é ter fé em Deus.
Isso aí é saber ser útil ao próximo e não julgar a ninguém, tá? Dentro da área de psicologia, a simbiose, aqui do Google eu tirei para vocês, tá? A simbiose é uma metáfora biológica que usamos na psicologia para descrever uma situação de dependência emocional entre todos os indivíduos. Essa etapa ela é muito comum em nossas vidas e os obsessores eles fazem isso. Eles não conseguem viver sem os seus algozes do passado, mas também eles não conseguem se livrar porque eles propriamente ditos são os seus próprios algozes. Só que se você tem um problema de saúde grave, e esse problema de saúde ele for agravado pela presença de um obsessor que grudou ali como uma larva espiritual, o que vai acontecer com vocês é que a doença vai se agravar e somente de uma reforma íntima a gente pode, com a ajuda dos médios curadores, de uma boa apometria, de passes e tratamentos com reiki ou outros tratamentos, terapias intensivas, pode ser aceitar o perdão, aceitar que estão equivocados, que estão sofrendo mais do que fazendo sofrer, porque aquela pessoa que está doente, ela pode ser uma pessoa de muita fé e ela tem por direito e méritos dela a própria cura, o retorno de tudo isso está na libertação, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu queria dizer para vocês, que os nossos obsessores, eles são nada mais e nada menos que um irmão que precisa de esclarecimento, de entendimento e de compreensão, de perdão, né? Esclarecimentos. Então, tudo abarca muito a nossa vibração, o nosso padrão vibratório, a nossa filosofia de vida, porque a simbiose, ela também está incluído o parasitismo, que vem também do vampirismo, tá? São estigmas kármicos também que existem, que muitas vezes não são obsessivos, são físicos e psíquicos, tá? São causados por aparelhos parasitas, aqueles aparelhos que os irmãos das trevas, eles instalam em nós, e a gente às vezes tem consciência pelas dores e formigamentos que a gente tem por aqui, que depois eu vou verificar com vocês direitinho, se eu puder mostrar para vocês, tá? Então, é necessário que sejam algumas técnicas intensivas efetuadas para aceitar a cura, a libertação, a cura e a restauração. A restauração não é só para você não, viu? A restauração é para o irmão que está sofrendo, porque esse irmão que está sofrendo, ele está morto e de repente ele está com as vísceras de fora, sem cabeça, ele está com um tiro, enforcamento e coisas assim. Então a gente é preciso, gente, ter muito conhecimento, ter muita fé e muita paciência e rever muitas nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas ações, que nós atraímos tudo que vibramos. Nós merecemos tudo isso, porque se você vibra bem, você atrai coisas positivas. Se você baixa o padrão vibratório, você vai atrair coisas negativas. E isso aí é uma lei de atração, como já foi falado para vocês, tá bom? Eu queria agradecer, espero não ter cansado muito vocês, tá? E essas simbioses também, elas causam depressão para aqueles que já têm a depressão, às vezes de ordem genética, tá? E por isso que é necessário a gente tratar com ajuda espiritual, muita fé, muita paciência, muita meditação, muito amor próprio, além do amor ao próximo, tá bom? Fique com Deus, tudo de bom para vocês, que Deus ilumine o coração de vocês e que vocês possam, nessa caminhada terrena, nessa situação que está sendo deprimente para uns, alarmante para outros, insuportável para outros, que já estamos com os nossos nervos à flor da pele, pegar um bom livro para ler, uma meditação para fazer, procurar alguma coisa de esclarecimento, imagens lindas da natureza, pássaros voando, culinária, pescaria. Sim, gente, tudo é válido quando a gente quer exercer o bem e principalmente quando a gente quer melhorar e procurar sair do poço
dessa teia que a gente, propriamente dita, se enredou. Porque tudo que nós estamos vivendo agora foi tudo que nós plantamos no passado. É a lei do livre-arbítrio, a lei da escolha, da reencarnação, que nós estamos colhendo o que nós plantamos, tá bom? Fique com Deus e com Jesus. Tudo de bom para vocês. Um bom final de tarde, um bom início de noite, e que hoje, nesse anoitecer, sejamos envolvidos pelo manto de Maria. Que possamos também ser caridosos e ajudar o nosso próximo na espiritualidade, que possamos ser trabalhadores e obreiros da seara de luz. Que assim seja.